O USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, voltou a trazer uma melhora no seu índice que classifica lavouras de soja e milho como boas ou excelentes. O mercado já esperava quase que por isso, por conta das últimas chuvas que têm caído por lá e que têm trazido condições melhores de clima para os americanos. Esses números começam, então, a ser refletidos, essas condições climáticas, melhor dizendo, e sendo refletidas pelos números. Bom, como é que ficaram, então, esses índices? Vamos checar como ficaram estes números. Na soja, nós temos 54% dos campos classificados como bom ou excelentes. Na semana passada, a gente estava falando de 55%, perdão, 52%. O mercado esperava uma melhora, mas menor. Então, esperava algo de 52% para 53%, né? E a gente está falando agora de 54%. No ano passado, nós tínhamos, neste mesmo período do ano, 59%. Nós temos ainda 66% dos campos americanos de soja em formação de vagem, um bom arranque aí na semana. Nós tínhamos no ano passado 59% e a média é 63%. Lembrando que o plantio aconteceu mais cedo esse ano e mais rápido, um ajuste de manejo do produtor dos Estados Unidos, e 90% das lavouras estão ainda em fase de floração. 83% era o número da semana passada. No mesmo período do ano passado, 88% em linha, e nós tivemos na média dos últimos 5 anos, 87%. Então, esse número, no caso da floração, está em linha aí com as médias, com o ano passado e tudo mais. Vamos agora falar de milho. A gente está falando de 57% das lavouras em boas ou excelentes condições. Na semana passada, nós tínhamos 55%, e o mercado esperava um aumento de apenas 1 ponto para 56%. Então, tanto na soja quanto no milho, tivemos um aumento de 2% nesse índice, contra um aumento que era esperado pelo mercado de apenas 1%. Então, parte da pressão que se sente em Chicago vem também desses números, né? Então, vamos acompanhar. No ano passado, nós tínhamos 58% das lavouras em boas ou excelentes condições, também alinhado com o que a gente está vendo esse ano. Bom, 47% das lavouras de milho já estão ali na fase de enchimento de grãos, né? Então, a gente está falando daquela fase do que a gente chama aqui no Brasil, né, do milho pamonha. Então, a gente está falando de 29% da semana anterior, 42% do ano passado e 46% da média. Então, um pouquinho acima da média e um pouquinho acima do ano passado nessa fase. O que isso nos sinaliza? Isso nos sinaliza uma condição ali de recuperação das lavouras americanas, uma condição de recuperação da safra dos Estados Unidos. Na sua totalidade, não. Se a gente vai estado a estado, a gente percebe que não em todo canto que a gente vê essa situação. Quando a gente olha, por exemplo, para Illinois, no caso do milho, a gente está falando de um índice que sai de boas ou excelentes lavouras de milho, de 75% para 58%. Iowa, de 73% para 59%. Iowa é o maior estado produtor. A gente vai para Michigan, sai de 61% para 46%. A gente vai para o Missouri, a gente sai de 51% para 29%. Então, a gente está falando de um aumento que é ali regiões que têm menos expressão na produção. Então, Colorado, Kentucky, Carolina do Norte, Tennessee, Texas. Então, a gente está falando de um índice maior, mas se a gente colocar uma lupa nesses números, a gente vai ver que não são os estados mais impactantes na produção que vão trazer essa condição. E claro que isso deixa ainda mais forte a expectativa para o relatório que chega no dia 11 de agosto, nessa sexta-feira, com os novos números da safra norte-americana 23-24.